Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos lá, aula 9. Objeto de conhecimento, processos de formação de palavras, derivação, detalhamento, formação de palavras por derivação prefixal, sufixal e parassíntese. Muito bem, é isso. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre formação de palavras? Muito bem, vamos lá. Como se formam as palavras? Notem aí, observem aí, o que você percebe em comum entre essas palavras. Então temos aí, olha só. Governo, governa, desgoverno, desgovernado, governadores, governativa, governança, ingovernável, ingovernabilidade. Muito bem. Então, notem aí que nós temos elementos que vão se agrupando nesse termo aqui, ó. Governo. Nota aí, ó. Todos têm a mesma grafia, ó, a mesma raiz. Ó. Todos iguaizinho. E vão se juntando esses elementos aqui, ó. Após a raiz, né? E antes também, ó, a essa raiz. OK? Então vão formando palavras com sentidos diferentes. Governo tem um sentido, governa outro sentido, desgoverno outro sentido, desgovernado também, e assim vai, né? Então notem aí que esses elementos vão se juntando aí a essa raiz, a esse radical, formando novas palavras, ok? Como é que chama esse elemento base que vai juntando esses outros elementos, esses outros sufixos, esses outros afixos? Muito bem, é o que nós vamos saber agora, como chama esses elementos, ok? Vamos lá, vamos saber como se chama? Então, olha só, chama-se radical. O radical ele é o elemento base que serve de significado. Professor, como assim? É o elemento base que serve de significado à palavra que inclui a raiz. Ele não sofre alterações, ou seja, permanece igual sempre. Em pedreiro, por exemplo, o radical é PEDR. Esse elemento ele não vai variar. Se nós voltarmos aqui e observarmos, olha só, esse elemento, o radical, ele vai trazer a ideia de governo, né? De direção, de alguém que dirige algo, né? Ou alguém que faz parte do governo. Ó, então notem aí que esse radical, ele vai trazer essa ideia. Os afixos que vão se juntando a esse radical, vão trazendo elementos também que vão mudar esse sentido, trazendo sentidos diferentes, outros sentidos. Notaram aí? Então, esse elemento igual é o radical. Ele vai trazer a ideia, o sentido. Então, sabemos aqui que o conceito de radical é o elemento base. Olha só, ele é o elemento base que serve de significado. Ele vai trazer o significado central, né? A palavra e que inclui a raiz. Muito bem. Então, PEDR é o elemento invariável, né, da palavra pedreiro. Então, o radical. Vamos ver aqui os exemplos, por exemplo, de palavras com esse PEDR, que é um radical de origem grega, que ele vai significar rochedo, rocha. Então, notem aí que esse radical, ele já vai trazer essa ideia. Ele tem essa origem grega que traz a ideia de pedra, de rocha,
Então, notem aí que toda essa palavra, quando eu falo pedra, eu acrescento aqui o A, já tem a ideia de rocha. Pedregulho também, de rocha, desse elemento, né? Ele vai trazer essa de rochedo. Pedrada é uma ação que eu utilizo o quê? Uma pedra, um rochedo. Então, notem que esse elemento, o radical, ele vai trazer essa ideia de rochedo, de rocha. O pedreiro é o profissional que trabalha com pedra, com rocha. Então, esse elemento PEDR é um radical, ele já traz essa ideia, um radical de origem grega que vai trazer essa ideia de rocha, ok? Então, a partir dele, vai se formar essas outras palavras que têm relacionado com rocha, com rochedo, pedra, pedregulho, pedrada, pedreiro, pedraria, pedrinha. Então, notem aí que a formação das palavras, elas vão trazer esses afixos que vão se agrupando ao radical. A mesma situação, eu trato aqui da palavra nado. Olha só. Nado, nadamos, nadam, nadei, nadaram, nadaria, nadasse, nadar. Sempre indicando ali uma ação, né? Uma ação de nadar. O que vem ser o nado? O nado, ele é um radical de origem latina, que está associado à ideia de flutuar, de ser levado pela água. Então, notem que essas palavras, esses radicais, esse radical nad, aqui, ó, esse radical nad, ele traz essa ideia, ele traz esse sentido. Se esse radical traz esse sentido, todas as palavras que vão se originar a partir delas, vão trazer esse sentido de flutuar pela água, né? Nado, que é o ato de nadar. Aí nós temos nadamos, que é uma flexão do verbo, né, de pessoa. Nadam, nadei, nadaram, nadaria, nadasse, nadar. Tudo ação. Então temos uma relação de verbo. Então observe aí, olha só, aí é o conceito. Observe aí o conceito que eu indiquei para vocês. Então, PEDR é um radical de origem grega que significa rocha, rochedo. Então, todas as palavras que vão seguir e vão indicar aí esse radical, ele vai trazer essa ideia de pedra. O profissional que trabalha com pedra, o tamanho da pedra, a ação de dar a pedrada, pedrinha, pedraria, que é o local onde vai se encontrar a pedra, pedreira, que é o local também onde se tem pedra. Então, notem aí que esse radical, ele vai trazer essa ideia quando ele formar as palavras. Assim como o nad, que é um radical de origem latina que está associado à ideia de flutuar, de ser levado pela água. Ok? Notaram aí? Muito bem. A partir dessas formações de palavras, também temos poetas, escritores que utilizam desse jogo de formação de palavras para criar obras, né? Criar poemas, criar textos em prosa com ideias onde eles querem utilizar essas palavras, criam novas palavras para atingir um efeito maior. Vamos trazer aqui, por exemplo, um poema de Carlos Drummond de Andrade, em que ele traz duas palavras, né? Vamos tentar entender e observar essas palavras. O que você acha que significa? O que ele quis criar aí com essa palavra? Vamos lá, olha só. Então temos aí o nome do poema, chama-se Amar, Carlos Drummond de Andrade, que diz assim, ó: que pode uma criatura senão entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Muito bem, então notem aí que temos duas palavras, né? Temos duas palavras aqui, ó, que estão destacadas. Temos a palavra mal amar e temos a palavra desamar, né? Então, note aí, se você fosse observar essa palavra, o que você acha que ele quis dizer aí com essas duas expressões, essas duas palavras, né? Mal amar e desamar. Temos aí um radical. Não temos um radical? Temos um radical. Qual é?
É esse mesmo, exatamente. Eu vi daqui, vou ir daqui, amar. Então trata-se do amor. Olha só. A esse radical, amar, ele vai trazer dois elementos, né, dois afixos. Ele vai trazer dois elementos aqui que vão trazer outra ideia da palavra amar. Vai trazer outro significado da palavra amar. Temos o mal, que por si só já sabemos, né? Malamar. Malamar. Muito bem. E temos o des, que traz uma ideia de quê? De reversão de algo, né? De reverter algo. Então, podemos indicar ali que nessa primeira palavra, malamar, ele quer falar algo como amar de forma errada. E na desamar, reverter esse amor. Né? Então, notem aí que esses afixos, eles vão mudar o significado. Nesse caso, uma criação, um neologismo aí do nosso poeta. Okay? Vamos estudar um pouco mais de neologismo mais à frente, ainda em formação de palavra. Nesse poema temos duas palavras destacadas, que elas têm em comum ali o radical, que é amar, mas significados diferentes, conforme a criação aí, esse neologismo do poeta. Então ele trouxe essa ideia. Outro texto que nós trouxemos para você, observe aí, olha só, também, olha só, temos aí, ó, gastrite é uma inflamação do estômago. Então temos aqui gastrite, olha só, né? Palavras que vão trazer um radical. Gastrite é uma inflamação do estômago. Apendicite, olha só, apendicite é uma inflamação do apêndice. Otite é uma inflamação dos ouvidos. Otite é uma inflamação dos ouvidos. Paixonite é uma inflamação do quê? Do coração? Muito bem. Temos aí a palavra paixonite, criada a partir também desse radical, né, indicando que é uma doença. Notem aí que gastrite é uma inflamação do estômago. Apendicite é uma inflamação do apêndice. Otite, inflamação dos ouvidos. Então notem aí que a partir da criação a partir desses radicais, se criam novas palavras. Paixonite, que é uma inflamação do quê? O autor do texto fala do coração. Notem aí que a nossa língua, ela é algo que não para de evoluir, de mudar, de criar. A partir de uma palavra, a partir de um radical, criamos novas palavras, com novos sentidos, né, utilizando eles em contextos diferentes. Nesse caso, paixonite aí, podemos indicar o quê? Que é uma paixão pequena, uma paixão grande. Tem uma pequena paixão, algo que você teve por alguém. Vai depender muito aí do contexto que você vai utilizar essa palavra, essa nova palavra criada, ok? Então, essas palavras, elas estão no dicionário? Acredito que paixonite já esteja no dicionário, né? Então, notem aí que vamos criando palavras. As palavras vão se formando, elas nunca param de evoluir. Então, a língua, ela nunca para de evoluir, ela vai estar sempre se evoluindo. Notem agora aqui uma outra palavra que nós vamos trazer. Nós vamos trazer aqui um outro radical. Olha só. Na realidade, não é um radical, é um afixo, que ele vai trazer um sentido, ele vai modificar o radical. Olha só. Então, temos aí o des, né? O descontrolar. Então, o des, ele vai trazer uma ideia de reversão de algo, de negação de algo. Descontrolar, desobrigar, desrespeitar, desfazer, desmentir. Aí nós vamos para o mente. Recentemente, calmamente, furiosamente, lentamente, rapidamente. Esse primeiro afixo, ele vai trazer uma ideia, como eu falei, de reversão de algo. Né? Se você está controlando,
revertendo isso, você vai descontrolar. Se você é obrigado, você vai reverter e vai desobrigar. Se você respeita, você vai desrespeitar. Então, no momento que você inclui esse afixo, que chama-se prefixo também, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais, ele vai mudar o sentido. Então, assim as palavras vão se formando. Recentemente, o afixo mente, ele vai indicar o quê? Um modo. Um modo. Eu fiz isso quando? De que modo? Recentemente. Calmamente. O modo como eu fiz. Furiosamente é o modo como eu fiz algo. Lentamente, rapidamente, também um modo. Ok? Então, notem aí que ele vai formar esses advérbios. Muito bem. Então, olha só, observe aí as informações que nós vamos trazer para você. Os morfemas, o des e o mente, foram acrescentados ao radical de diferentes palavras, modificando o sentido básico desse radical. Esses morfemas recebem o nome de afixos. Muito bem. Então, olha só, os afixos são os morfemas que, somados aos radicais, formam novas palavras. Quando acrescentados antes do radical, prefixo. Exemplo, por exemplo, do prefixo. Olha só. Vamos lá, o exemplo, des. Né? Olha só. Quando eu falo desmentido, ele vem antes, não é isso? Desmentido. Mas tem outros exemplos aqui para você. Então, o prefixo des atribui ao radical um sentido de negação ao falo. Muito bem. Se você for antigo, né, um pouco antigo, não tão antigo assim, você vai lembrar do telefone pré-pago. Estão lembrados do telefone pré-pago ou não? Ainda existe, né? Pré-pago? Muito bem. Então, você paga antes. Prefixo, antes. Pré-fixo. Então, ele vem à frente. Ok? Então, olha só alguns prefixos. Alguns não. O prefixo des aí que eu falei aqui, que ele vai trazer uma ideia de reversão de algo, de negação. Olha só. Temos aí, ó. Vamos lá? Olha só, observe aí. Primeiro, descontrolar. Então, a palavra controlar, controle, ele tem um sentido, não é isso? Ele tem um sentido, você está controlando. Aí você indica aqui, acrescenta o prefixo, frente, olha só, na frente aqui do radical. O des, ele já muda. Em vez de você ter um controle de algo, você já não vai ter mais controle, porque ele é um prefixo de negação, de reversão, de falta. Então, controle tem um sentido, descontrole é o contrário. Notaram aí como esse prefixo ele muda o sentido da palavra totalmente? Olha só, obrigar, ele tem um sentido. Aí eu acrescento o des, aí eu já não tenho mais obrigação, já muda o sentido. Desobrigar. Assim como, olha só, vou acrescentar o des novamente. Quando eu falo respeito, eu tenho que ter respeito por algo. Quando eu acrescento o des, aí já muda. Eu já sou desrespeitoso, já muda o sentido, é o contrário. Temos outro, quando eu digo assim, ó, quando eu digo fazer, eu estou fazendo algo, mas quando eu acrescento esse prefixo, aí ele já muda, né? É para desfazer algo, assim como desmentir, olha só, desmentir. Muito bem, mentir é uma coisa, desmentir é outra. Então, falamos aí sobre o prefixo. Note que esse prefixo, o nome já diz, na frente, pré-fixo. Você vai acrescentar ao radical e ele vai mudar o sentido. Mas temos também os sufixos, que é após o radical. Você vai acrescentar esses afixos que se chamam sufixos após o radical. E eles também vão mudar o sentido das palavras. Então vamos aí o conceito aí de sufixo. Afixos adicionados após o radical são chamados de sufixos. Olha só, temos mais informações. O sufixo mente, por exemplo. Olha só. O sufixo mente, ele vai formar advérbios e acrescenta ao radical a ideia de modo, uma maneira como uma determinada ação ocorre. Uma maneira, um modo. Muito bem. Exemplo aí, olha só. Exemplo.
recente. Aí eu vou acrescentar o mente. Olha só como vai indicar aí um modo como eu fiz algo. Ah, eu estudei de que modo? Quando? Recentemente, exatamente. Puxa vida, professor, você... Professor não, aluno, você já está assistindo essa aula já há muito tempo, já está para apresentar essa aula aqui, você já entende de tudo, olha só. Então, recente, acrescentou mente é uma maneira. Quando eu falo também calma, olha só, calma é uma coisa, mas se eu coloco mente aí é um modo, uma maneira como eu fiz algo. Furiosa, olha só, vou acrescentar aí o sufixo. Furiosamente, é uma maneira como eu fiz algo. Né? Como comemorei furiosamente, é o modo como eu comemorei, não é isso? Estudei lentamente, mas aprendi. Lentamente foi o modo como eu aprendi. Então, notem aí que esses sufixos também modificam as palavras, modificam o radical e vão trazer novos sentidos, ok? Muito bem. Temos mais exemplos, né? Temos rapidamente, também é uma maneira. Agora, observe aí alguns radicais. Então, é importante. Qual o conselho que eu dou para você aqui? Para você, olha só, jovem aluno, estudante. É importante que você observe e conheça os radicais. Por quê? Porque se você conhecer os radicais, certas palavras, quando você vai fazer uma prova, você vai encontra em um texto, você não sabe aquela palavra, mas aí você conhece o radical, você já sabe do que se trata. Quando fala alto, aí você, alto é relativo a automóvel, carro. Então você já sabe que quando vier ali um sufixo, já vai ser algo relacionado a carro. Você não tem como ser outra coisa, não é isso? Quando eu falo assim em bíblio vem de bibliografia é só a quantidade de livros, né, ou de um conjunto de referências de livros. Então você já sabe que é relacionado aqui a livro. Biblioteca, relacionado a livros. Então, bíblio, esse radical, ele vai ser relacionado a livros. Então, você já sabe, você sabendo alguns radicais, você já vai saber a ideia do que se trata aquela palavra, vai saber o sentido, ok? Muito bem. Então, olha só alguns exemplos que nós trouxemos aqui para você. Exemplo, aero, você já vai indicar ali e fazer uma analogia a aeroporto, não é isso? Aeroporto, aeronave, aeroplano. Então, aero, esse radical, ele traz o sentido de quê? De ar, aeronave, aeroporto. Então, notem aí que se você conhecer esse radical aero, você já vai ali indicar a ideia, o sentido de aeronave, de ar, né? Vai trazer esse sentido. Então, você não vai se perder ali no significado da palavra, já vai ter uma ideia do que se trata no texto. Antropo, olha só. Antropo é relacionado a homem, traz o sentido de homem. Antrópofo, antropologia, né, que é o estudo dos homens, da sociedade. Muito bem. Auto pode também significar automóvel, mas pode significar outra coisa também, olha só. Auto pode ser de si mesmo, né? Trazer o sentido de si mesmo. Por quê? Quando eu digo assim, autobiografia, é uma biografia de si mesmo. Eu escrevi a minha história, eu escrevi a minha história de vida. Né? Então, quando você encontra aí uma autobiografia, é alguém que escreveu a sua própria história. Ah, professor, mas só o autor pode escrever a sua própria história? Ele pode ter um escritor fantasma, que pode escrever para ele. Né? Ele vai contar a história para alguém, mas a história é dele.
Alguém escreve, mas ele vai dar entrevista e dizer como foi, desde quando ele nasceu. Ele pode fazer essa sua autobiografia, uma outra pessoa escrevendo. Tem autógrafo também, autógrafo, né, de si mesmo. A pessoa vai lá e escreve e faz o seu autógrafo. Então, notem aí que ele vai trazer essa ideia. Bíblio, eu já falei para você, que é relacionado a livro, bibliografia, biblioteca, bio, relacionado à vida, biologia, estudo da vida, biografia é relacionado à história, a biografia, a sua história, a sua história de vida, né? Muito bem. Cronologia, traz a ideia de tempo, né? A ideia de tempo, cronômetro, ideia de tempo. Notem aí que o crono ele vai ter relacionado a tempo, cronologia, cronômetro. Temos então esses radicais gregos. Temos outros radicais gregos também, olha só, que vão trazer algumas ideias. Observe aí, hidro. Hidro, você já sabe, traz a ideia de água, hidrogênio, hidratar. Miso, uma pessoa que odeia. Misógino, misântropo. Então notem aí que esse radical ele vai trazer essa ideia de quem odeia algo, né? Misógino, misântropo. Arquia, uma ideia de comando. Monarquia, oligarquia. O fobo, ele vai trazer a ideia também de quem odeia, igual o miso ali, que é xenófobo, zoófobo e outros, ok? Muito bem, vamos trazer aqui alguns radicais, agora os radicais latinos, olha só. Muito bem. O agri, ele vai trazer a ideia de campo, exatamente, agricultor, agricultura. Então, notem aí que ele vai trazer essa ideia de campo, né? O ambi, ele vai trazer a ideia de duplicidade, ambíguo. Árvore, de árvore, arborizar, arboredo. Ave, de ave, avicultura. Bibis é duas vezes, né? Bípede, ou seja, animais que andam com dois pés. Eu acho isso, não sou professor de biologia, mas eu acho isso. O professor estiver dando a informação errada, depois vocês perguntam de professor de biologia, tá? Mas é isso mesmo. Frater é irmão, fraterno, né? Então tudo que for fraterno, fraternal, ele vai trazer essa ideia de irmão. Loco, que é lugar, localizar. Quando você dizer, eu vou aí in loco, você está dizendo aí uma expressão latina, né? In loco, no local. Pisce, peixe, né? Piscicultura e tudo mais. E é isso, né? É isso. Então notaram aí essa importância da formação de palavras, de conhecer os radicais, para entender, compreender o sentido das palavras. Então procure conhecer um pouco aí sobre esses radicais, os radicais gregos, os radicais latinos, que eles vão trazer a ideia, o sentido do que as palavras significam. Então quando você observar uma palavra e não souber o significado, você vai no radical, você vai lá no radical e já vai saber do que se trata. Ok? Muito bem.